Olá galera, aqui quem vos fala é o Fredão, estamos reunidos para mais um módulo da nossa apostila 3, agora o módulo 14, que se encontra na página 74 e fala sobre bases médias, tá? Espero que você esteja bem aí, que sua rotina de estudo esteja equilibrada, esteja tudo certo por aí, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande e bora para a aula. O que nós vamos estudar? Nós vamos começar a estudar base média, no caso base média de triângulo. O que é a base média de um triângulo? A base média de um triângulo é um segmento paralelo a uma base do triângulo ligando dois pontos médios do mesmo. Por exemplo, imagina essa base AC do triângulo. Eu vou te desenhar uma base média. O que eu vou fazer? Vou pegar o lado AB, vou marcar o ponto médio. Se é ponto médio, metade do lado para cada lado. Metade para cima, metade para baixo. Vou pegar o lado BC, marcar o ponto médio N, já que é ponto médio, metade para cima, metade para baixo. O segmento paralelo a esta base, que liga os dois pontos médios, recebe o nome de base média. E qual o comprimento da base média? Qual a medida da base média? A base média é metade da base em que ela é paralela. Então o segmento MN, nesse caso chamado de base média do triângulo, vai ser a metade da base do triângulo chamado AC, tá? Base média, recordando, segmento paralelo à base ligando dois pontos médios. Quanto vale? Metade da base em que ela é paralela, tá? Esse lance do paralelismo é muito importante. Vejamos a demonstração da base média. Peguei aí um triângulo, marquei dois pontos médios MN e tracei a base média, que é esse segmento paralelo ligando os pontos médios. E devo provar para você que ela é a metade da base AC. Como é que eu farei? Eu vou pegar essa base média aí, ó, o segmento MN, e vou prolongá-lo para a direita até o ponto N'. Prolongar quanto? X. Eu vou chamar a base média de x, então eu faço o prolongamento x para a direita. A mesma medida. X é a base média, então prolonguei x para a direita. Para quê? Para aquele lance ser usado. Lembra do fudido por fudido truco? Eu vou ligar os pontos N', Se isso eu fizesse, eu formo um triângulo. Lembra? Quando você não sabe o que fazer com a figura, o lance é tentar formar um triângulo. A hora que eu liguei os pontos N', eu formei um triângulo. Veja uma gravata borboleta aí, ó. Vou pegar uma escovinha aqui, ó. Tá vendo essa gravata borboleta composta por dois triângulos? É em cima deles que eu vou trabalhar, beleza? Então agora observe, tirando essa baguncinha daí. Queria que você reparasse que esses dois ângulos amarelos que eu destaco para vocês, eles são congruentes porque são opostos pelo vértice, beleza? Queria que você percebesse ainda que esse triangulinho azul MBN é congruente, cara, ao triangulinho azul que eu destaco aqui embaixo, ó. NCN'. Ué, mas são congruentes por quê? Por que eles são iguais? Não adianta você falar que eles são congruentes e não justificar. Eu vou justificar para você a congruência. Esses dois triângulos são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Veja que eles têm dois lados ordenadamente congruentes com o mesmo ângulo amarelo no meio. Tanto o triângulo de cima quanto o triângulo de baixo, ele tem um lado medindo 2 isquinhos, um lado medindo x e o ângulo amarelo no meio. Então eu posso garantir para vocês que esses dois triângulos destacados são congruentes pelo critério bilau. Lembra? Bi quer dizer dois lados e o ângulo amarelo no meio. Desta forma, o triângulo de cima é exatamente igual ao triângulo de baixo. Observe aqui que eu estou pegando a escovinha, ó, que esse ladinho aqui está valendo um risquinho, tá vendo? Se o triângulo de cima tem um lado valendo um risquinho, o triângulo de baixo também tem que ter esse lado medindo um risquinho, beleza? Porque eles são exatamente iguais. Então, tirando essa baguncinha daí, eu acabo provando para vocês que eles são congruentes e que, portanto, o segmento N', também vale um risquinho, tá? Agora, olha o pulo do gato. Veja essa figura amarela que eu estou destacando para você. Essa figura amarela é um paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Ó, vou pegar uma escovinha aqui, ó. Esse ladinho aqui, ó, vale um risquinho. Esse ladinho aqui vale um risquinho. Esse segmento aqui de cima, ó, que eu estou fazendo uma ondinha, ele é paralelo ao segmento de baixo, porque eu liguei dois pontos médios, base média é paralela à base, beleza? Então essa figura amarela, ela é um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho, beleza? Tirando essa bagunça da tela. Então se essa figura amarela N', é um paralelogramo, veja que eu posso afirmar então que o segmento MN' vale 2x. X mais x, 2x. Isso quer dizer que o segmento AC também vale 2x. Opa, provamos. Veja, escovinha, a base média está valendo x
e acabamos de provar que o segmento AC mede 2x. Percebe que a base média é metade da base? Então, provado para você está que a base média do triângulo é metade da base em que ela é paralela. Beleza? É nóis? Então, vamos lá, recapitulando. Base média, segmento paralelo a uma base ligando dois pontos médios, enquanto ela vale metade da base. Beleza? Outra base média importante é a base média do trapézio. Veja que ABCD é um trapézio. Quando se fala de trapézio, as bases são obrigatoriamente paralelas. Então, vou pegar uma escovinha. Essa base menor aqui eu estou chamando de B' e a base maior eu estou chamando de B. E como se trata de um trapézio, observe, as bases são paralelas. Então, B e B' são segmentos paralelos. O que é a base média de um trapézio? É um segmento paralelo às duas bases, ligando dois pontos médios. Então, veja, esse segmento MN, eu quero chamar de base média. Bom, se ele é base média, primeiramente é paralelo às duas bases que eu destaco para você. E ligam dois pontos médios. Então, entenda que M é ponto médio, então metade do lado para cima, metade para baixo. E N é ponto médio, metade do lado para cima, metade do lado para baixo. O que eu preciso provar? Preciso provar que a base média de um trapézio é a média aritmética entre as bases do trapézio. É a base maior mais a base menor por 2. É a média aritmética. Então, a base média é a média aritmética das duas bases. É o AB mais CD sobre 2. Tá vendo? Média aritmética. Soma e divide por 2. Logo, seria B mais B' sobre 2, tá? Base maior mais base menor sobre 2. Média das bases. Vamos provar isso? Bem mais difícil a demonstração da base média. Claro que não convém nós resolvermos os problemas pela demonstração. Eu preciso saber que a base média de um triângulo é metade da base que ele é paralelo. Que a base média de um trapézio é a média aritmética entre as bases do trapézio. Então é a base maior mais a base menor por 2. Média aritmética. Vamos à demonstração disso aqui. É linda a demonstração, mas difícil de fazer. Bom, eu desenhei aqui o trapézio anterior para vocês, provar que a base média é a média aritmética das bases. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado AB, tá vendo? O lado AB do trapézio, a base maior, eu vou prolongar. Quanto? Muito. Exagera, muito. Faz um prolongamento para a direita. Agora eu vou traçar um segmento que sai do ponto D e passa pelo ponto N, até intersectar o prolongamento que a gente já fez. Então eu vou traçar um segmento, tá vendo? Ó, que sai do ponto D, passando pelo ponto N. Vou pegar uma escovinha aqui, ó. Sai do ponto D, passando pelo ponto N. Fiz esse segmento aqui, ó, até interceptar o prolongamento que nós já tínhamos feito. Beleza? Tirando a escovinha daqui. A hora que isso você fizer, chame essa intersecção desses dois prolongamentos lá embaixo de ponto E. Beleza? É nóis? Olha o que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você que esse ângulo amarelo é igual ao ângulo de baixo, que são opostos pelo vértice. Beleza? É nóis? Veja que esse ângulo verdão lá no vértice C, lá em cima, vai ser igual ao ângulo verdão aqui no vértice B, embaixo. Falou louco? Por quê? Olha o Z do Jefferson, olha o Z do Zorro. Esses dois ângulos verdes, eles são alternos internos. Tá vendo o Z do Zorro que eu destaquei para você? Então logo eles têm a mesma medida. Beleza? Joguei o Z do Zorro fora. Então agora veja que esses dois triângulos que eu destaco para vocês, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Alá, 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 alá. Alá significa um lado e dois ângulos em cima. Eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes pelo critério alá, alá, alá. Ó. Alá significa um lado e dois ângulos em cima. Eu vou pegar a escovinha. Quer ver? Você está vendo esse lado aqui, ó? Esse lado aqui, dois risquinhos. Esse lado aqui, dois risquinhos. Eles têm o mesmo lado. E sobre esse mesmo lado tem dois ângulos. Tem o ângulo verde e tem o ângulo amarelo. Tanto para o triângulo de cima quanto para o triângulo de baixo. Ó. Sobre esse mesmo lado existem dois ângulos. O ângulo verde e o ângulo amarelo, tá? Então eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes pelo critério alá. Sendo assim, tudo que eu tiver no triângulo de cima, que é chamado CDN, eu tenho que ter no triângulo de baixo, chamado BNE. Beleza aí? É nóis? Tranquilo? Quer dizer, se aqui em cima, ó, escovinha, esse lado aqui vale belinha, esse lado de baixo aqui tem que valer belinha. Então eu concluo, pela congruência, que o segmento BE vale belinha. Beleza? É nóis? Agora, sumi com a congruência daí. Olha para esse triângulo amarelão, chamado
DE. Tá vendo? Veja que o segmento que eu destaco agora, ó, é a base média do triângulo. Falou, por quê? Porque é um segmento paralelo à base, ó, ligando dois pontos médios. É o segmento paralelo à base ligando os dois pontos médios. E a base média é metade da base que ela é paralela. A base que ela é paralela é essa, ó, que vale quanto? Bzão mais Bzinho. Ah, poxa vida. Então acabamos de provar que o segmento MN, aí nesse trapézio, que é a sua base média, ele é a média aritmética das bases do trapézio. Combinado? Beleza? Então, demonstração feita. Difícil de fazer isso na hora, tá? Mas eu, enquanto professor, tenho que provar as coisas para vocês durante as aulas. Combinado? Base média do trapézio, metade da base. Perdão, base média do triângulo, metade da base que ela é paralela. Base média do trapézio é a média aritmética das duas bases. Soma as duas bases e divide por 2. Então é a base maior mais a base menor por 2. É assim que a gente faz. Combinado? Por último, Leonard Euler. É o cara. Nós vamos estudar um troço chamado mediana de Euler. A mediana de Euler é o segmento que eu destaquei para você em vermelho. Na verdade é o segmento PQ, destacado em vermelho, que eu estou chamando de ME, mediana de Euler. E ele vale B menos B' sobre 2. Ou seja, base maior menos base menor sobre 2. Isso é uma mediana de Euler. A mediana de Euler vale base maior menos base menor por 2. É muito parecido com a base média do trapézio, galera, muito parecida. A base média é Bzão mais Bzinho por 2, é a média das bases. A mediana de Euler é Bzão menos Bzinho por 2, é a base maior menos a base menor por 2. Veja, aqui no meio eu vou pegar a escovinha, você tem a base média, tá vendo? Base média do trapézio. Você traça a diagonal que sobe, traçou, já tem uma intersecção aqui que é o ponto P. Você traça a diagonal que desce do trapézio, traçou, você tem uma segunda intersecção que é o ponto Q. A distância, o segmento que liga essas duas intersecções é chamada mediana de Euler. Beleza? É nóis? Então, tirando essa bagunça da tela. O que é a mediana de Euler? É o segmento que fica sobre a base média e as suas extremidades são exatamente as intersecções das diagonais do trapézio com a base média, tá? Você viu? Traçou a diagonal, voltando, pegando uma escovinha, traçou a diagonal que sobe, a intersecção está aqui, ó, tá vendo? Traçou a diagonal que desce, a intersecção está aqui, ó, tá vendo? O segmento que liga essas duas intersecções é a chamada mediana de Euler e ela vale Bzão menos Bzinho sobre 2, ou seja, base maior mais base menor sobre 2. Combinado? Vamos provar isso para você. Veja, eu tenho o trapézio, a base média, ligando os pontos M e N aí. ME é a nossa mediana de Euler, tá vendo? Tem que provar que ela é Bzão menos Bzinho sobre 2, ou seja, que é B menos B' sobre 2. Como é que eu farei isso? Tá vendo esse triângulo destacado aí para você, ADC? Veja que o segmento MP é a base média. Por quê? Porque é um segmento paralelo à base, ó. Tá vendo? Ó? Ligando ponto médio a ponto médio. Se ele é base média, ele vale a metade da base. Então, se a base aqui em cima, ó, escovinha, vale B', a base média vai valer metade, ou seja, B' sobre 2. Beleza? Então, nesse triângulo destacado em azul, o segmento MP é a base média, então ele vale a metade da base que ela é paralela. Beleza? Pronto, sumi com o triângulo. Agora, olha esse triângulo amarelo. Veja que o segmento NQ também é base média desse triângulo amarelo. Por quê? Porque é um segmento paralelo à base, ó, ligando ponto médio a ponto médio. Você viu? Olha aqui, ó, ponto médio, tá vendo? Paralelo, ó, esse segmento aqui de cima paralelo com esse aqui. Segmentos paralelos ligando dois pontos médios, chamado base média. Então o segmento NQ é base média. Se a base lá em cima, escovinha de novo, se a base aqui em cima vale B', a base média vale metade, ou seja, B' sobre 2. Então acabou. Acabou porque se eu somasse, galera, o segmento MP, mais o segmento PQ, mais o segmento QN, tem que dar a base média toda. Então se eu pegar B' sobre 2
mais a mediana de Euler, mais B' sobre 2, tem que dar a base média do trapézio, que é B mais B' sobre 2. Se nós fizéssemos essa conta até o final, isolássemos a mediana de Euler, a resposta vai dar B menos B' sobre 2. Ou seja, a mediana de Euler é a base maior menos a base menor por 2. Bzão menos Bzinho por 2. Beleza? Muito parecido com a base média. Então toma muito cuidado para não fazer bobagem. Beleza? É nóis? Outra demonstração feita. Tudo que a gente fala, a gente tem que provar para vocês. Combinado? Agora vejam. Por aqui um problema da sua apostila, 280, o último da tarefa. De boa, cara. Os problemas aí da apostila são de boa, tá? Os da apostila são de boa. Veja. Considere o trapézio ABCD de bases AB e DC na figura a seguir, em que os pontos E e F são pontos médios, respectivamente, dos lados AD e BC. A diagonal BD intercepta o segmento EF no ponto P e a diagonal AC intercepta o segmento EF no ponto Q. Determine a medida do segmento PQ. Galera, como ele fala que E e F são pontos médios, quer dizer que, deixa eu pegar uma escovinha aqui, ó. Isso aqui, ó, é a tal da base média do trapézio, porque está ligando os dois pontos médios, tanto E quanto F, beleza? Então o segmento EF é a base média, beleza? A intersecção da base média com as duas diagonais, ó, gera esse segmentinho aqui, ó, chamado PQ, que é a chamada mediana, ó, mediana de Euler, certo? Vou chamar de ME. Então, o segmento PQ, na verdade, nada mais é do que a mediana de Euler, beleza? Então, vou pôr aqui, ó, mediana de Euler é o segmento PQ que eu destaquei para você. A mediana de Euler é Bzão menos Bzinho sobre 2, lembra? Base maior menos base menor sobre 2. Bzão menos Bzinho sobre 2. Ele deu as duas bases. Ele deu a base maior e deu a base menor, galera. A base maior é 110, a base menor é 100. É só substituir. Então, a mediana de Euler vai ser 110 menos 100 sobre 2. 110 menos 100 dá 10, divide por 2, 5. Quer dizer que a mediana de Euler vale 5? Logo, conclui-se que o segmento PQ vale 5. O que um aluno de cursinho deveria saber, simplesmente nesse problema, galera? Que o segmento PQ é a mediana de Euler. Se ele soubesse disso, acabou, né? Quanto vale a mediana de Euler? Sempre a mesma coisa. Ó, escovinha nela. Mediana de Euler é Bzão menos Bzinho por 2. Você tinha o Bzão, tinha o Bzinho, tchau, obrigado. Acabou. Essa acabou. Beleza? Esse ficou pequenininho para nós. Foi de boa. Agora eu vou pegar um outro problema aí da sua apostila, ó. Outro problema. Confia em mim, tá de boa. Tá de boa os problemas. Veja, tá aqui, ó. Caiu. Veja. Na figura a seguir, marcas iguais indicam segmentos congruentes. Beleza. Isso quer dizer que se eu pegasse uma escovinha aqui, ó, esse ponto E aqui, ó, e esse ponto F são pontos médios. Então, o segmento paralelo às bases, ligando ponto médio a ponto médio, é chamado base média. Então, isso que eu estou fazendo com a escovinha é uma base média, beleza? Tirei essa bagunça aí. Sendo o PQ igual a 15, olha lá, PQ, cara, nada mais é do que o segmento obtido pela intersecção da base média com as diagonais. Então ele chama mediana de Euler, tá vendo? De novo o cara quer falar da mediana de Euler na tarefa. E ele falou que essa mediana de Euler aí, o segmento PQ vale 15. Então já era, ó. Lá. O segmento PQ é mediana de Euler, então vale Bzão menos Bzinho sobre 2. O segmento PQ ele deu que é 15. A base menor ele deu que é 50. Então só estou trocando a mediana de Euler, que é o segmento PQ, por 15 e a base menor por 50. Multiplique em cruz, efetue as contas. 2 vezes 15, 30, o menos 50 vai para lá mais 50, você acaba descobrindo que a base maior vai dar 50 mais 30, 80. Se a base maior é 80, eu acabo descobrindo que o segmento EF, opa, escrevi errado aqui, é 80. Não, o segmento EF não é 80. O segmento EF, ó, é a base média. Soma e divide por 2. Então, o segmento EF, a gente soma e divide por 2. Então, vamos escrever aqui, ó, o segmento EF, que é a base média desse trapézio, é só somar e dividir por 2 as bases. A
A base menor é 50, a base maior é 80. Vamos pagar aqui. A base maior é 80. Então, soma 80 com 50, 130. Isso vai dar 130 por 2. Beleza? Vou pegar a escovinha. Então, aqui a base maior é 80. Então, põe aqui 80. Soma 80 com 50, 130. Então, o segmento EF é a média da soma das bases. 130 por 2 vão dar 65 graus. Tudo bem? Beleza? Então, eu escrevi que o segmento EF era 80, escrevi errado aí no PowerPoint. Beleza? Somei e dividi por 2. Ó, 80 mais 50, 130, divide por 2, 65 é a base média desse trapézio. Beleza? Agora veja esse problema super osso da IBMEC Rio de Janeiro. Esse é punk, mano. Esses são os aprofundamentos. Trouxe 2 de aprofundamento. Um da IBMEC Rio, um da segunda fase da FUVEST. No triângulo ABC da figura, ele fala que BP é igual a C mais CP. Determine a medida do ângulo MPB, sendo o M o ponto médio do lado AB. Bom, eu peguei essa figura aqui, ó, e pus ela aqui. Ele fala que o segmento MP é a soma do segmento AC mais CP. Quer dizer que se eu chamar o segmento AC de X e o segmento CP de Y, eu já sei então que o segmento BP vai ser X mais Y. Porque ele falou no enunciado que o segmento BP é a soma de AC mais CP. Beleza? Agora veja. Ele quer saber quanto vale o ângulo MPB. O ângulo aqui em cima, ó. Vou pegar a escovinha para te mostrar. Ele quer saber quanto vale esse ângulo. Beleza? Tirar essa bagunça daqui. O que eu vou fazer? Olha que raciocínio difícil, cara. Olha que construção difícil. Pegue o segmento PC e prolonga ele até o ponto D. Quanto? X. O louco, você prolongou X? Sim, eu vou explicar o porquê que eu fiz esse prolongamento de comprimento X. Veja que do ponto P para cima, ó, o segmento BP mede X mais Y. Veja que do ponto P para baixo, o segmento PD também vale X mais Y. Se do ponto P para cima eu tenho X mais Y e do ponto P para baixo eu tenho X mais Y, eu acabo concluindo que esse P é ponto médio. Metade para cima, metade para baixo. Sabe aquela história do fudido por fudido truco? Fecha um triângulo aqui, ó. Fecha um triangulinho aqui, ó. Fechou? Observa, você tem um triângulo grandão agora, ó, gigante, ó, chamado ABD. Repare que, galera, ele fala no enunciado que M é ponto médio do lado AB. Tá? Então, veja, esse M está lá no enunciado, ponto médio do lado AB. Então, esse segmento aqui, MP, está ligando ponto médio ao ponto médio. Ó. Olha a escovinha. Ele está ligando ponto médio ao ponto médio. Segmento que liga dois pontos médios é chamado base média. E se ele é base média, ela vale metade da base em que ela é paralela. Então, o segmento MP vai ser paralelo ao segmento AD. E vale a metade dele. Então, esses dois traços azuis são paralelos. Combinado? Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, MPB, que ele quer calcular, é correspondente a esse ângulo ADC aqui embaixo. Lembra que correspondente vem de correspondência que remete ao termo endereço. Como os dois traços azuis são paralelos, esses dois ângulos, galera, eles são correspondentes, logo tem a mesma medida. Só que observe esse triângulo que eu destaquei amarelo para você, cara. Esse triângulo amarelo, deixa eu pegar a escovinha aqui, ó. Ele é um triângulo isósceles. Esse lado vale x, esse lado vale x também. Se ele é um triângulo isósceles, eu já sei então que os ângulos da base são iguais. Se um ângulo é verdinho, o outro também é. Beleza? Outra coisa para você se ligar. Tá vendo esse ângulo de 70 graus que eu estou destacando aí para você? Ele é ângulo externo do triângulo ACD. Se ele é ângulo externo, lembrem-se. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, se eu pegar a escovinha, ó, o ângulo de 70 graus vai ser esse ângulo verdinho aqui, ó, mais esse ângulo verdinho aqui. Porque ele é ângulo externo do triângulo amarelo. Como esses dois ângulos verdinhos são iguais,
70 dividido por 2 vão dar 35 graus. Então, cada ângulo verdinho aqui vai medir para a gente 35 graus. Como o ângulo aqui em cima, ó, que ele está pedindo, MPB, é correspondente ao ângulo aqui embaixo, correspondentemente que remete ao termo endereço, eles têm a mesma medida. Então, se embaixo é 35 graus, quer dizer que lá em cima o ângulo pedido é 35 graus. Portanto, o ângulo MPB, 35 graus, uma questão super difícil lá da IBMEC Rio de Janeiro, envolvendo construção e a base média de triângulo, beleza? Não dá pra gente ficar só nos basiquinhos, tá? Se já apareceu alguma coisa complexa, o professor tem a obrigação de mostrar isso para vocês. E por último, uma questão da segunda fase da FUVEST, que estou chamando de exercício complementar. Num trapézio isósceles, a altura é igual à sua base média. Determine a medida do ângulo que a diagonal do trapézio forma com a sua base. Nesse enunciado, ele fala que você tem um trapézio isósceles em que a altura é igual à base média, tá vendo? A altura do trapézio isósceles é igual à base média. Ele quer saber qual o ângulo que a diagonal do trapézio forma com a sua base. Qual base? Ele não falou, então pode ser com qualquer uma. Então o que eu pensei? Vou desenhar um trapézio isósceles chamado ABCD, tá? Vou traçar a diagonal subindo, por exemplo, e quero calcular o ângulo que ela forma com a base e marquei esse ângulo aí embaixo de verdão. Nem fala qual base, então eu estou pegando essa base maior. Fiz a diagonal subindo, quero calcular o ângulo que ela forma com a diagonal, com a base maior, tá bom? Veja, lembrem-se que toda vez que você tem um trapézio isósceles, eu falava assim para você, pega a base menor, taca. Aula de quadriláteros, aula passada, pega a base menor, taca sobre a base maior. Se a base menor ali em cima é Bzinho, aqui embaixo vai ser Bzinho. Pelo fato do trapézio ser isósceles, esses dois segmentos em azul que eu marco para vocês, eles têm o mesmo tamanho. Então eles vão valer basão menos basinha por 2. Bzão menos Bzinho por 2. Bzão é a base maior. Pega a base maior, tira Bzinho do meio, o que sobrar divide por 2. No trapézio isósceles, esses dois segmentinhos são iguais. Agora observe uma coisa aqui, por favor. Ele não falou que a altura do trapézio é igual à sua base média? Então a altura do trapézio, eu vou pegar a escovinha aqui, ó. Ele é igual à base média. Então essa altura do trapézio aqui, galera, ó, ela é a base média. E base média é a base maior mais a base menor por 2. Então repara, ele falou que a altura é igual à base média. Você está vendo esse triângulo que eu estou destacando para você, fiote? Eu vou provar que ele é um triângulo isósceles. Eu vou provar que ele é um triângulo isósceles. Que jeito? Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e somar com esse outro pedacinho do lado, na hora que você fizer a conta, você cai da cadeira. Se eu somasse, ó, tira essa baguncinha aí. Fechando aqui. Se eu somasse esses dois pedacinhos, você vai cair da cadeira, ó. Tá vendo isso aqui tudo de uma vez? Vou somar. Vai ser Bzão menos Bzinho sobre 2, mais Bzinho. Se você fizer essa conta, você não acredita. Bzão menos Bzinho sobre 2 mais Bzinho, se a gente tirar o mínimo e fizer a conta, vai dar Bzão mais Bzinho sobre 2. Ou seja, esse segmento que eu fiz em vermelho tem o mesmo tamanho que a altura desse trapézio. Então eu acabei provando o que eu falei para você. Eu ia provar que esse triângulo azul é isósceles. Veja, esse segmento vermelho que eu estou fazendo aqui, eu estou voltando, ó. Esse segmento vermelho, eu fiz a soma, ó. Bzão menos Bzinho sobre 2 mais Bzinho. E essa soma dá Bzão mais Bzinho sobre 2, ou seja, dá exatamente a altura do trapézio. Então esse triângulo destacado aí, em azul, ele é um triângulo isósceles. E ao mesmo tempo um retângulo. Se ele é um triângulo isósceles e retângulo ao mesmo tempo, você vai lembrar do Jafão. Triângulo, retângulo e isósceles ao mesmo tempo é o triângulo 45-45. Então, os ângulos da base desse triângulo isósceles medirão 45 graus. Como ele queria saber o ângulo que a diagonal forma com a base, ângulo 45, tá? Uma questão de segunda fase de FUVEST. Para mim, mais fácil até do que o anterior, que era aquele da IBMEC Rio, tá? E agora, sugestão de tarefa lá dos exercícios propostos para vocês. 261, 262, 263, 265, 271, 273. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.